Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nessa quarta-feira, dia 22 de janeiro, nós celebramos a memória da beata Laura Vicunha, a adolescente chilena que viveu aqui na América do Sul e que é um exemplo para nós de pureza, um exemplo para nós de expiação, um exemplo para nós de intercessão para as nossas famílias. E o exemplo dela hoje se encaixa perfeitamente nessas leituras que nós ouvimos, tanto de Davi, que enfrenta o filisteu na primeira leitura, quanto de Jesus, que ao realizar a cura do homem da mão atrofiada, da mão seca, é depois caluniado e perseguido. Pois bem, a beata Laura de Vicunha nasceu em 1891, na capital chilena de Santiago. Até então vivia naquela região uma grande tensão política e a sua família, o seu pai, que era um grande aristocrata e político da época também, tinha grandes posses, veio depois a ser destituído. Então, a família da beata Laura de Vicunha, quando ela tinha 2 anos de idade, eles foram expulsos de Santiago. Logo, ela, a sua mãe e o seu pai foram obrigados a se refugiar e depois perderam todos os seus bens. Com isso, o pai caiu numa tremenda doença e a mãe logo ficou viúva. E a beata Laura de Vicunha, com 2 anos de idade, ficou órfã de pai. Sem saber o que fazer naquela situação, a mãe da beata Laura de Vicunha foge, desce a capital chilena, atravessa a fronteira e vai viver nos Pampas argentinos. E lá ela se une, ela vai viver de maneira amasiada, como a gente fala, com outro homem, para ajudá-la a criar a sua filha. Mais tarde, um pouco, diante dessa situação de pecado, diante dessa situação de trevas, em que a família da beata Laura de Vicunha vivia, ela entra então no colégio das filhas de Maria Auxiliadora, das irmãs salesianas. Ela entra com 9 anos de idade, como uma interna, e então lá ela começa a desabrochar as suas virtudes. Então, com 9 anos de idade, a beata Laura de Vicunha, como interna, lá dentro do colégio, ela é catequizada. E diante dessa catequese que as irmãs fizeram para com ela, ela descobre que a situação que a sua mãe vivia era uma situação de pecado, e que o pecado a levaria para a morte e para o inferno. E diante disso, ela se questiona o que ela poderia fazer para que a sua mãe não se perdesse no fogo do inferno. E aqui entra a grande questão. Ela descobre que ela pode se ofertar a Deus para a salvação da sua própria família. Ela descobre que ela pode se unir ao sofrimento de Cristo para a salvação da sua própria família. E ela assim o fez. Ela entrou no colégio com 9 anos de idade e com os 10 anos ela fez a sua primeira Eucaristia. E diante de Jesus Eucarístico, ela fez a sua oferta. Senhor, eu quero ser uma oferta para a salvação da minha família. Faze de mim aquilo que o Senhor bem entender. E ela vai, e não somente faz essa oração diante de Jesus, mas ela ratifica isso diante do seu próprio confessor. Ela, diante do confessor dela, com 10 anos de idade, um padre salesiano que acompanhava o colégio, ela então vai e faz esse voto, essa oferta a Deus, pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a ser firme também nesse propósito. E o seu diretor vai e a instrui. Olha, aqueles que se decidem a seguir Jesus mais de perto são aqueles que mais sofrem, mas também são aqueles que são mais felizes, porque recebem por prêmio o próprio Senhor. Você está disposta a viver isso? Ela diz, sim. Então,
com 10 anos de idade, na sua primeira Eucaristia, a beata Laura de Vicunha faz a sua oferta, à semelhança do pequeno Davi, que diante do Golias, que ele tinha que enfrentar, não teve medo, pois ele sabia que ele era um ungido do Senhor e que o Espírito de Deus estava com ele. E quem estava com beata Laura de Vicunha? O próprio Jesus. E todos os dias, diante de Jesus sacramentado, como relata as irmãs, as filhas de Maria Auxiliadora, todos os dias aos pés de Jesus ela passava horas em adoração, renovando esse propósito. Então, nas primeiras férias dela, ela entrou com 9 anos no internato, as primeiras férias dela, com 10 anos de idade, ela retorna para casa, né? E lá, assim que ela chega na casa dela, o próprio o seu padrasto tenta violá-la, logo assim que ela chega na casa. O homem com quem a mãe dela convivia tenta violar a própria enteada. Nós estamos no início do século passado, no ano de 1901. Com 10 anos de idade, diante dessa situação, que o homem com quem a mãe dela convivia, né, tenta violá-la, ela então reluta e diz que ela se consagrou a Deus e que todo e qualquer pecado contra a pureza era uma violação contra o amor de Deus. Então o homem com quem a mãe dela convivia bateu na sua enteada, pôs ela para fora de casa e obrigou-a a viver em todos aqueles dias de férias, posando do lado de fora da sua casa. Mas ela se mantém firme diante daquela situação. Ela se mantém firme diante do seu propósito. Nós estamos falando de uma criança de 10 anos de idade. E depois ela retorna, após viver essas férias desagradabilíssimas, ela volta então para o internato, para o colégio das irmãs, as filhas de Maria Auxiliadora, e ali continua a viver as suas virtudes. Naquele ano, houve uma enchente que destruiu grande parte da escola. E a beata, então, Laura de Vicunha, tenta resgatar as crianças menores, e nisso ela passa muito tempo molhada, ela passa muito tempo diante da água do degelo, o rio de Degelo, que passava próximo à escola, as águas frias. Ela então contrai uma doença, e nesse momento então, encaminhando para o final da sua vida, lembrando das palavras do seu confessor e diretor que a acompanhava, ela se lembrou: aqueles que querem seguir Jesus mais de perto, estejam preparados para os grandes sofrimentos, mas também estejam preparados para recebê-lo como prêmio. E alimentada por esse amor do coração de Jesus, ela viveu todo esse período de doença, todo esse período de morte, todo esse período de debilidade física, sempre se lembrando e intercedendo pela sua família, pela sua mãe, que vivia na situação de pecado. E já diante daquela situação, quando não tinha mais volta, então as irmãs chamam a mãe da beata Laura de Vicunha para fazer a despedida da sua filha. Então ela fez a sua mãe prometer a ela, na beira da sua morte ali, que ela haveria de se desvencilhar daquela situação de pecado em que ela vivia. E a mãe então assim promete à sua filha que ela iria se separar daquele homem. Então, beijando várias vezes o crucifixo e dizendo os nomes de Jesus e Maria, a beata Laura de Vicunha, no dia 22 de janeiro de 1903, ela vem a falecer. Muito bem. E depois disso, o que aconteceu com a mãe dela? A mãe dela se separou daquele homem com quem ela vivia, mas não foi algo simples. A mãe dela teve que mudar de nome, a mãe dela teve que passar por necessidades, a mãe dela teve que viver como uma fugida, uma foragida,
porque o homem foi atrás dela desesperadamente, a fim de matá-la, inclusive. Então foi uma situação muito complicada. E hoje, o que é que nós podemos tirar para nós diante do testemunho dessa adolescente que tanto amou Jesus sacramentado, tanto amou Nossa Senhora Auxiliadora e tanto intercedeu pela sua família? Bom, no coração da beata Laura de Vicunha não havia revolta diante da situação que ela vivia. Às vezes, diante da nossa família, diante das situações que nós vivemos, a primeira consequência, a primeira atitude do nosso coração pode ser uma atitude de revolta, de querermos talvez suplicar um direito que nós talvez tenhamos, de querer obrigar as pessoas a se converterem, de querer com as nossas próprias forças mudar o coração daquele com quem nós convivemos. Mas diante da nossa impossibilidade